Oi, pessoal! Hoje o papo é sobre 3 técnicas de storytelling, sabe? Daquelas bem poderosas que podem, de verdade, transformar o clima da sala de aula e criar uma conexão muito maior com os alunos. Mas antes de mais nada, vamos começar com essa pergunta que está aí na tela. É uma pergunta para a gente pensar um pouco. Qual é a sensação de se sentir invisível dentro de uma sala de aula? Vamos guardar essa ideia. Ela é o ponto de partida de tudo o que a gente vai conversar. Hoje em dia, o grande desafio na educação vai muito além de só passar o conteúdo, né? O lance é criar uma conexão de verdade, construir uma ponte que faça o aprendizado ter sentido e ficar na memória. E é exatamente nesse ponto que o storytelling brilha. As histórias são essa ponte. Elas dão um rosto humano para o ensino, sabe? Conectam todo mundo num nível mais emocional e trazem vida para conceitos que às vezes podem parecer muito abstratos ou, sei lá, distantes da realidade da turma. Ok, então vamos para a primeira ferramenta prática que ajuda a construir essa ponte. A gente chama de storytelling com mediação. E a ideia aqui é mudar um pouco o começo da aula. A lógica é bem simples, na verdade. Em vez de ir direto para a teoria, o professor começa a aula contando uma história. Pode ser algo pessoal, um caso que aconteceu, qualquer coisa que tenha a ver com o contexto. O foco de início não é o conteúdo em si, mas sim criar um terreno comum, um ponto de identificação com a galera. E a estrutura para isso funcionar é bem clara. Primeiro, se começa com a história. A partir dela, a gente busca criar essa identificação. E só depois, quando a turma já está conectada, aí sim o conteúdo formal entra em cena. Essa ordem é fundamental porque prepara a mente e também a emoção de quem está aprendendo. A nossa segunda ferramenta é a famosa técnica do gancho narrativo. Ela é pensada, olha, para capturar a atenção de todo mundo logo de cara, desde o primeiríssimo segundo. Pensa num anzol mesmo, porque um gancho narrativo funciona exatamente assim. Ele fisga o interesse. Pode ser uma pergunta que deixa todo mundo intrigado, uma afirmação meio chocante, ou até um pequeno conflito que faz a sala inteira pensar: ué, como assim? O que vem agora? Lembra daquela pergunta lá do começo? Você já se sentiu invisível em sala? Então, ela é um exemplo perfeito de um gancho. A ideia não é que alguém precise responder alto, mas sim plantar uma sementinha de reflexão, sabe? Criar aquele conflito interno que desperta curiosidade pelo que vai ser discutido. E bom, chegamos na terceira e última técnica, que tem tudo a ver com liderar pelo exemplo. A gente está falando aqui de modelagem da fala, ou seja, usar a própria oralidade do professor como uma ferramenta de ensino. Aqui, a ideia é que o professor se torne um modelo de um bom contador de histórias. E não precisa fazer uma super apresentação, não. É sobre demonstrar no dia a dia mesmo como se conta uma pequena história de um jeito claro e que envolva as pessoas. E para essa modelagem funcionar bem, existem os elementos-chave. Uma boa microhistória tem que ter começo, meio e fim bem definidos. Usar uma linguagem mais descritiva ajuda a criar imagens na cabeça de quem ouve. O tom de voz, claro, tem que ser expressivo para modular a emoção. E, óbvio, o contato visual com a turma é o que firma essa conexão. No fim das contas, é ensinar a contar histórias, contando histórias. Agora, com essas 3 ferramentas na mão, o foco muda um pouco. Deixa de ser só sobre aprender e passa a ser sobre fazer. O poder real está em como aplicar tudo isso. Então, pense assim: mediação, gancho e modelagem não são só umas dicas soltas. Juntas, elas são um verdadeiro kit de ferramentas, um conjunto completo que pode, de fato, transformar a comunicação e o engajamento na sala de aula. Para fechar, fica uma última provocação, que é também um convite para a gente agir. Com tudo isso que a gente conversou em mente, a grande pergunta que fica é: qual história vai ser contada amanhã?